Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, eu quero neste momento vos trazer a continuidade da mensagem de ontem, onde nós lemos o capítulo de número 8 de Lucas, versículo de número 8, capítulo 8, versículo de número 22 até o 25, louvado seja o nome do Senhor, aonde, meus amados irmãos, nós vamos, nesta tarde, louvado seja o nome de Jesus, ler apenas o versículo de número 25. Lucas 8, versículo 25, que diz: Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, atemorizados, admiraram-se, dizendo uns aos outros: Quem, pois, é este que até os ventos e a água manda, e lhe obedecem? Louvado seja Deus. Veja só, meus irmãos, louvado seja Deus, a situação desses discípulos, né? E depois que clamam, depois que eles passam pelo aperto, agora eles veem o que Deus é capaz de fazer, o que Jesus é capaz de fazer na vida daqueles que clamam a Ele, na vida daqueles que buscam a Ele. Por isso que Isaías diz no capítulo de número 55, versículo 6, Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Jeremias capítulo de número 29, versículo 11, a palavra do Senhor diz: Eu sei os planos que tenho sobre vós, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Então ireis e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Glória a Deus. Meu querido, o momento é muito difícil, o momento é bastante complicado, mas nós não podemos de forma nenhuma deixar de buscar a Deus, deixar de clamar a Jesus, deixar de confiar em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles discípulos, meus irmãos, eles deviam ter fé, eles deveriam confiar em Jesus. Mas, infelizmente, meus amados, não só aqueles discípulos, mas todos nós, quando nos vemos numa situação difícil, quando nos vemos no aperto, quando nos encontramos dentro do problema, da tribulação, nós tememos. Louvado seja Deus. Nós precisamos confiar em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus irmãos, aqui nós vamos discorrer, louvado seja o nome do Senhor, porque aqueles discípulos deviam ter fé, aleluia, e não medo. E por isso, nós vamos aqui discorrer de 4 razões, louvado seja o nome do Senhor, para que eles confiassem em Jesus, para que eles cresçam em Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, a promessa de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. No capítulo de número 8 e o versículo de número 22, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz: Ora, aconteceu certo dia que entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: Passemos à outra margem do lago. E partiram. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Veja só, meus irmãos, Jesus havia empenhado a sua palavra a eles. Louvado seja o nome do Senhor. Passemos
para outra margem do lago. Louvado seja o nome do Senhor. O destino deles, meus irmãos, não era o naufrágio, não era a destruição, não era a morte. Louvado seja o nome do Senhor. Não era o desastre, não era. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a outra margem do lago. Louvado seja o nome do Senhor. Para Jesus, meus irmãos, promessa e realidade são a mesma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Nós precisamos ter fé nas promessas de Deus. Se Deus te prometeu, você precisa confiar, você precisa crer, você precisa, aleluia, estar firme na promessa de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a certeza das coisas que se esperam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Jesus, ele não promete, louvado seja o nome do Senhor, uma viagem fácil, uma viagem calma, uma viagem tranquila. Jesus, ele não promete isso para ninguém. Jesus, ele disse para nós, louvado seja o nome do Senhor, que o caminho era estreito, que o caminho era apertado. Aleluia, que a porta seria estreita, seria apertada. Louvado seja o nome do Senhor, mas ele disse que deveríamos nos esforçar por andarmos, por entrarmos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele diz, meus irmãos, que se alguém quiser vir após ele, deve negar-se a si mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele não promete, louvado seja o nome do Senhor, para ninguém, que servir a ele será um mar de rosas. Não. Louvado seja o nome do Senhor. A caminhada, meus irmãos, é uma caminhada difícil, ela tem tribulação, ela tem percalços, ela tem situações de adversidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas uma coisa nós precisamos saber, que o que importa é chegarmos no final desta viagem, é chegarmos do outro lado do lago. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A viagem não é segura não, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. A viagem não é fácil não, digo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas com Jesus no barco, você está seguro. Glórias a Deus. Jesus garante, meus irmãos, aleluia, uma chegada certa e também segura. Louvado seja o nome do Senhor. Vai ter abalos, vai ter tempestade, vai ter luta. Aleluia. Ai de couviande sudecanta. Mas você precisa confiar. Você precisa crer. Você precisa estar firme, constante, abundante na obra do Senhor. Porque no Senhor o trabalho não é vão, meu irmão, minha irmã. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A segunda razão, meus irmãos. Aleluia. Porque precisamos ter fé. Aleluia. Glórias a Deus. É que a presença de Jesus, aleluia, ela
está na sua vida. Ela está no seu barco. Ela está na sua casa. Ela está no seu trabalho. Louvado seja o nome do Senhor. Ela está na tua vida, meu querido e minha querida. Louvado seja o nome do Senhor. Passemos para o outro lado do lago. Glórias a Deus. É a presença de Jesus, meus irmãos. Aleluia, que nos livra. Glórias a Deus. De todos os males. De todas as dificuldades. Ele nos ajuda a transpormos. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jesus, ele estava dentro do barco. Aleluia, com seus discípulos. Porque Jesus, aleluia, ele está na sua vida. A palavra do Senhor nos diz, lá no capítulo 28, aleluia, que ele estaria conosco até o final dos séculos. Ele está com você. Ele não vai te abandonar nessa luta. Ele não vai te abandonar nesse problema, nesta situação. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não vai te deixar. Glórias a Deus. A presença dele, aleluia, vai ser constante na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a presença de Deus nas tempestades, ela é, meus irmãos, a nossa âncora. Ela é, meus irmãos, o nosso porto seguro. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos se entregaram, louvado seja o nome do Senhor, ao medo, porque se esqueceram de que Jesus estava com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Se esqueceram, meus irmãos, aleluia, às vezes nós nos esquecemos a quem nós pertencemos, quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Deus. Nós nos esquecemos que Jesus está na nossa vida e tememos. Louvado seja o nome de Jesus. Glórias a Deus. O Rei do céu, o Rei da terra, o Senhor dos senhores, louvado seja o nome do Senhor, estava, aleluia, no barco. Louvado seja o nome do Senhor. E por isso o barco não podia afundar. Glórias a Deus. Ninguém vai te destruir. Ninguém vai, aleluia, te derrubar. O mal não vai chegar na tua casa. A peste não vai chegar na tua casa. A destruição não vai chegar no seu lar. Se você estiver ligado com ele, se Jesus estiver no teu barco, louvado seja o nome de Jesus. Você precisa confiar. Você precisa crer. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Passemos para o outro lado do lago. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. O Criador do vento, meus irmãos, e do mar está conosco. Não precisamos ter medo, aleluia, das tempestades. Não precisamos ter medo, aleluia, porque o Senhor não vai permitir que o mal, aleluia, nos destrua. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, a terceira coisa que nós precisamos entender, aleluia, glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. A terceira razão pela qual nós não devemos temer, louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus, é a paz de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que está na nossa vida.
Louvado seja Deus. O versículo 23, meus irmãos. Louvado seja Deus, ele diz: enquanto navegavam, ele adormeceu, e desceu uma tempestade de vento sobre o lago, e o barco se enchia de água, de sorte que perigavam. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Meus irmãos, enquanto a tempestade, louvado seja o nome do Senhor, rugia com toda a fúria, Jesus estava dormindo. Aleluia. Será que Jesus, meus irmãos, não sabia que a tempestade viria? Será que Jesus não sabia o que ia acontecer? Louvado seja o nome do Senhor. É óbvio que sim. É certo que sim. Jesus, ele sabe todas as coisas. Aleluia. A palavra do Senhor nos mostra claramente que ele conhece o profundo e o escondido. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz que ele conhece os pensamentos, intenções do coração. A palavra do Senhor nos diz que antes que houvesse dia, o Senhor já existia. Aleluia, o Senhor sabe. Aleluia, o que estava por vir. Louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o que está por vir na tua vida, mas você não precisa temer. Ele está no barco, ele está cuidando de você, ele está cuidando da sua família, ele está nessa luta com você. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Jesus sabe todas as coisas, nada o apanha de surpresa. Aquela tempestade estava com certeza, louvado seja o nome do Senhor, já na agenda de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Fazia parte, aleluia, do treinamento para aqueles discípulos. Louvado seja o nome do Senhor. Há problemas, há situações, meus irmãos, que o Senhor permite na nossa vida para nos capacitar, para nos treinar. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos aprender com Ele. Louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos entender que com Ele não há batalha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas se Jesus sabia da tempestade, por que dormiu? Louvado seja Deus. Ele dormiu, meus irmãos, por duas razões. Porque descansava totalmente na providência do Pai. E porque sabia que a tempestade seria, louvado seja o nome do Senhor, um treinamento na vida dos seus discípulos. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Nós precisamos confiar na providência de Deus. Nós precisamos entender que Deus, aleluia, Ele não vai nos deixar ser destruído nessa pandemia, nessa tempestade que tem assolado a humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, meu querido? Eu confio na providência de Deus, porque Deus agiu lá no Egito, quando passou ali, louvado seja o nome do Senhor, o anjo da morte sobre o Egito. Quem estava com a sua casa, aleluia, marcada pelo sangue do Cordeiro, aleluia, o anjo da morte passava por cima e dava livramento embaixo. Oh, glória! Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa confiar na providência de Deus na sua vida. Você não deve temer, porque no barco está Jesus. Louvado seja o nome do Senhor.
Glórias a Deus. Aleluia. A quarta razão, meus irmãos, porque nós não devemos temer. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. O versículo 24. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz a palavra de Deus: chegando-se a ele, o despertaram dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. Ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram-se, e fez bonança. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aquele que estava no barco, meu irmão, aleluia, com os discípulos, é o Criador do universo. As leis da natureza, meus irmãos, estão na mão dele. Louvado seja o nome do Senhor. É ele quem comanda tudo. É ele quem está no controle de tudo. A natureza, aleluia, ouve a voz do Senhor Jesus Cristo e obedece. Louvado seja o nome do Senhor, porque foi ele quem fez a natureza. Lá no capítulo 1, versículo 1 de João, aleluia, a palavra do Senhor diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que foi feito se fez, aleluia, se não fosse por ele. Foi ele quem fez todas as coisas. Foi ele quem criou todas as coisas. Foi ele quem criou os vírus, os germes, os animais. Foi ele quem criou, aleluia, o céu, a terra. Foi ele quem criou o mar. Louvado seja o nome do Senhor. Foi ele quem criou as montanhas. Foi ele quem criou a erva do campo, as árvores do campo. Aleluia, glórias a Deus. Foi ele quem criou todas as coisas. Por isso, aleluia, nós precisamos confiar no seu poder. Louvado seja o nome de Jesus. Ai de couviande isso de canta, choviande caço de canta lai. Nós precisamos confiar. Aleluia, glórias a Deus. É difícil, meu irmão, não pregar uma palavra como essa e não sentir a presença de Deus, não sentir o poder de Deus. Aleluia, esta é a quarta razão porque devemos ter fé, porque devemos confiar no Senhor. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, as leis da natureza, elas estão nas mãos de Jesus. A natureza, meus irmãos, ela ouve a voz do Senhor e obedece. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Lucas, meus irmãos, ele fala sobre a tempestade num contexto que enaltece e que destaca, louvado seja o nome do Senhor, o poder de Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. Ele está revelando o poder sobre as leis da natureza, acalmando o mar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem poder para acalmar essa tempestade, para acalmar esse mar bravio. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, o nosso Deus, aleluia, ele tem poder sobre todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder, meus irmãos, aleluia, para acalmar e para destruir, colocar por terra todos os problemas que têm se levantado contra a tua casa. Aleluia, contra a sua vida. Nós precisamos confiar nele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ele revela aqui a autoridade de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Sobre o mar, sobre os demônios. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mostra, aleluia, a autoridade
de Jesus sobre as enfermidades. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscita a filha de Jairo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele expulsa o demônio gadareno. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus, meus irmãos, ele repreendeu o vento e o mar, e estes se aquietaram. Agora não é mais Jesus quem está adormecido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, no rugido da tempestade, mas a tempestade quem está adormecida aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder de repreender também os problemas que tem nos atacado, aleluia, que tem se levantado contra as nossas vidas, contra, aleluia, o nosso país, o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para colocar por terra todo o mal que tem assolado a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. Nós precisamos confiar, nós precisamos ter fé, aleluia, e não nos deixar abalar, aleluia, pelo que está acontecendo no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Ele tem poder, meus irmãos. Aleluia. Glórias a Deus, para desfazer todo o mal. Louvado seja o nome do Senhor. Ele tem poder para repreender a enfermidade, aleluia, que está assolando a sua vida. Louvado seja Deus. A crise que tem nos cercado, as aflições, aleluia, que tem nos oprimido. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus repreendeu o mar pela sua fúria e depois repreendeu os discípulos pela sua falta de fé. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos confiar no nosso Deus, porque Ele é poderoso. Aleluia. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, meus irmãos, a tempestade mais perigosa, o problema mais perigoso, a tribulação pior, aleluia, não é aquela que se levanta contra nós, mas, aleluia, é a falta de fé. Louvado seja o nome do Senhor. A incredulidade que tem muitas vezes tomado conta de nossa vida. Os ventos, eles têm se levantado, têm se agitado. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a tempestade do medo e da incredulidade tem sido o nosso maior problema. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que possamos, meus irmãos, aleluia, confiar no nosso Deus. Que possamos, meus irmãos, aleluia, permanecer fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Peço a você que se inscreva em nosso canal, que dê o seu like, que compartilhe as nossas mensagens. Louvado seja o nome do Senhor. Se quiser e desejar, também comente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou o pastor Julimar Paulino. Estamos na igreja Iaderne de Cabeça do Boi, um distrito, uma obra missionária no município de Tenente Ananias. Fazemos parte da supervisão de Alexandria, que tem como pastor supervisor pastor Misael Alves Pinheiro, e nós pedimos que você nos ajude orando por nós e também compartilhando essas mensagens. Essas mensagens, elas não têm fins lucrativos. Não queremos ganhar dinheiro com o YouTube. Nós queremos ganhar almas para o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Compartilhe, se inscreva em nosso canal e nos ajude a divulgar esta palavra. Louvado seja Deus. A paz do Senhor e que Deus vos abençoe.